500 milhas de Indianápolis, o dia mais esperado do ano. O retorno da prova ao mês de maio e o retorno do público às arquibancadas. 135 mil pessoas assistindo ao maior espetáculo da Terra. 3 brasileiros na pista, todos brigando pela vitória. Tony Kanaan largando em quinto, Hélio Castro Neves em oitavo e Pietro Fittipaldi em 13º. Na largada, quem mantém a ponta é o pole position Scott Dixon, que dividiu a primeira fila com os garotos Colton Herta e Rinus VeeKay, que vieram logo atrás. Grande largada de Hélio Castro Neves passando os carros por fora. Já na curva 1, um presságio do que aconteceria com o Hélio Castro Neves em sua 21ª largada em Indianápolis, a primeira fora da equipe Penske. Elinho agora defendendo a Meyer Shank. Os carros da Ganassi muito bem posicionados, Pato Ward brigando lá no meio e Colton Herta logo na primeira volta assumindo a ponta, o Scott Dixon não fazendo questão de liderar, o que foi uma constante da prova por questões de economia de combustível. Depois quem veio para cima foi Rinus VeeKay, equipe de Ed Carpenter, a mais bem posicionada com os motores Chevrolet ao longo de todo o mês de maio. Rinus VeeKay mostrando muita velocidade, ele que havia vencido o Grande Prêmio de Indianápolis no circuito misto apenas 15 dias antes. Depois de superar o Scott Dixon, ele logo parte para cima do Colton Herta e coloca o carro da equipe Carpenter na liderança no comecinho de prova. Alternância de posições entre os pilotos que largaram na primeira fila do grid. Tony Kanaan neste momento em quinto e Hélio Castro Neves em sexto. Aí começam as paradas de boxe e Stefan Wilson, irmão do saudoso Justin Wilson, acaba batendo dentro do pit lane, provocando uma bandeira amarela. Por muito pouco ele não atinge os mecânicos que estavam aí todos aguardando os seus pilotos. Lá atrás, ó, o Stefan Wilson, quando aciona os freios, o carro felizmente embicou para o lado externo, não para o lado em que estavam os mecânicos. Fim de prova para ele, e aí Scott Dixon sofre uma pane seca, tem que entrar nos boxes com o box fechado e a equipe não consegue colocar o motor em funcionamento. Bolhas na linha de combustível, por o combustível ter evaporado, acabaram prejudicando o Scott Dixon, que perdeu uma volta. Da mesma forma, o Alexander Rossi praticamente terminando as chances de vitória de 2 dos grandes favoritos das 500 milhas com esse incidente. Volta de número 47... Hélio Castro Neves partindo para cima do Conor Daly, que jogava duro contra o Elinho, mas ele consegue a ultrapassagem por fora na curva 3. Depois Rinus VeeKay partindo para cima de Colton Herta, trazendo Conor Daly com ele. Conor Daly também da equipe de Ed Carpenter, demonstrando muita velocidade e a força dos motores Chevrolet. Aí o Daly assume a liderança da prova. Ele que seria o piloto que mais lideraria voltas nesta edição das 500 milhas de Indianápolis. Conor Daly que veio parar entre os primeiros colocados depois dessa janela confusa de pitstops. Aí o submarino amarelo com o neozelandês Scott McLaughlin, novato da equipe Penske. Muita gente com dificuldades na hora de trazer o carro dos boxes e o McLaughlin acabou punido nesse incidente. Aí o grande acidente da prova, Graham Rahal, também um incidente relacionado com pitstops. O Rahal perde um de seus pneus na saída de box. Repare aí o trabalho de pitstops da equipe Rahal, Lederman, Lenigan. Até aí, aparentemente, tudo bem, mas quando ele vai deixando a área de box, o pneu traseiro esquerdo se desprende do carro e, felizmente, ele não é atingido nem pelo Palou e nem pelo Hélio Castro Neves, que eram os primeiros pilotos que estavam passando pelo local. Batida no muro, fim de prova para o Graham Rahal, completamente desolado pelo ocorrido. Volta de número 125, relargada, os favoritos começando a aparecer de forma mais clara. Alex Palou, espanhol da equipe Chip Ganassi, demonstrando muita força logo em sua segunda participação em Indianápolis, assim como Pato Ward ali atrás da McLaren. Mas Hélio Castro Neves, de 46 anos de idade, é quem dá o bote e assume a ponta nessa relargada. E aí problemas com Will Power. Comendo o pão que o diabo amassou nesse mês de maio, se classificou na Bacia das Almas, rodou nos boxes, assim como a Simona de Silvestro, da equipe Paretta, que tem maioria de mulheres entre seus integrantes de boxe, é chefiada por uma mulher, a Beth Paretta, e tem a Simona de Silvestro na pilotagem. Foi fim de prova para ela neste lance. Última rodada de pitstops a 21 voltas do final, Ryan Hunter-Reay trava tudo lá atrás. Nossa, e quase acaba provocando um strike, enquanto o Alex Palou, Pato Ward e Rinus VeeKay também vinham trazendo seus carros para o box. Aqui Alex Palou parte para cima do Hélio Castro Neves para assumir a ponta. Um jogo de gato e rato entre o espanhol e o Elinho. Na volta 186, o Hélio dá o troco, os dois ensaiando a disputa que definiria a vitória na prova.
Nesse momento, Felix Rosenqvist, J.R. Hildebrandt e Takuma Sato ainda não haviam parado e tentavam uma estratégia extrema. O Rosenqvist vai para os boxes às 7 voltas do final e o Hélio Castro Neves reassume a liderança. Ultrapassagens sempre sendo feitas por fora no fim das grandes retas. Na volta seguinte, o troco do Alex Palou, aí o Rosenqvist já havia parado, o Takuma Sato também, a briga da vitória declaradamente entre eles. E aí o lance decisivo da corrida, Hélio Castro Neves embutido na traseira de Alex Palou. O Palou muda a trajetória, o Hélio copia a trajetória dele com perfeição, entra no vácuo e define a ultrapassagem por fora. Na curva 1, Hélio Castro Neves em busca do tetracampeonato das 500 milhas de Indianápolis. Última volta de corrida e o Helinho encontra um pelotão enorme de retardatários pela frente. O Palou se aproxima na curva 3. Ryan Hunter-Reay, retardatário logo à frente deles. No mergulho da curva 4, de alguma forma, o Helinho estilinga. Veja como ele abre com relação ao Alex Palou. Reta de chegada e aí não havia mais o que fazer para o espanhol. Hélio Castro Neves passa na frente e é tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis. Aos 46 anos de idade, torna-se o maior vencedor da história da prova, ao lado dos americanos A.J. Foyt, Al Unser e Rick Mears. A primeira vitória da sua equipe Meyer-Shank na prova que marcou a estreia do Hélio por esse time. Sensacional o triunfo de Hélio Castro Neves, aclamadíssimo pela torcida. E mantendo a tradição de ser o Homem-Aranha, ele escala o alambrado. As pessoas vêm com ele, bandeira do Brasil no meio da arquibancada. O Spider-Man, o super-herói Hélio Castro Neves, é o grande campeão das 500 milhas de Indianápolis, o primeiro fora dos Estados Unidos a entrar nesse clube dos tetracampeões, dos maiores vencedores da história da maior corrida do planeta.